Bom, boa noite a todos. Eu vou me apresentar não como palestrante, tá? Mas como uma treinadora. Que às vezes o palestrante ele fica muito focado em algumas formalidades e alguns protocolos aí que infelizmente no decorrer da minha vida aí me faltaram essas habilidades. Então eu prefiro aí ser tratada como uma treinadora, que o nome mesmo da minha profissão diz coach. Bom, meu nome é Carla Bittencourt. Eu sou formada em administração de empresas, pós-graduada em psicologia organizacional. Também tenho um MBA em gestão em recursos humanos e gestão de pessoas. E em 2012 eu tive uma oportunidade de ir para a Argentina, mas já trabalhando na minha área, e busquei a formação aí em coaching, para ser até então aplicada na empresa a qual eu atuava. Trabalhei durante 8 anos na JBS, iniciei com o Grupo Bertin, como coordenadora de RH, e cheguei a uma diretoria de RH de novos negócios. Atuava em vários estados na gestão de pessoas, porém com foco em desenvolvimento humano. Hoje aqui eu vou passar um pouquinho para vocês sobre o coaching e espero que a gente consiga, que eu consiga passar um pouquinho dessa ferramenta, de como vocês mudarem a vida de vocês através dela, e espero que seja uma troca. Tá? Eu estou aqui para trocar, então tudo que vocês tiverem de dúvidas, eu estou aqui à disposição para a gente trocar um pouquinho aí dessa experiência. Bom, melhore sua performance através do coaching. Bom, então, para quem não conhece, eu vou apresentar um pouquinho aí dessa ferramenta que é capaz de mudar, de transformar vidas. Bom, o surgimento aí do coaching, ele é uma palavra francesa. Ele vem lá em 1500, que seriam os condutores aí de pessoas, vem da condução de pessoas. E em 1850, ele já foi utilizado nas universidades, ele veio num termo de gíria até para os tutores, como se fossem professores particulares. 1950, já foi identificado o coaching como gestão de habilidade, como a gestão de pessoas. O tutor, o professor, ele ficava com o aluno, já conseguiram identificar que nesse processo ele conseguia transformar ou mudar as habilidades desses alunos. 1960, ele surge em Nova York como conceito de vida, ou seja, neste momento ele veio para melhorar a qualidade de vida, buscar o equilíbrio do ser humano, fazer o ser humano alcançar todos os resultados e de uma forma serena, tranquila, com paz, buscando sempre a felicidade. Em 1970, ele surge no Brasil, no meio esportivo. Conta-se, como a gente não estava lá, eu sempre falo, conta-se, que tinha um grupo de empresários que acompanhavam aí um esporte, o esqui, e começaram a visualizar que os atletas mudavam bastante, se desenvolviam bastante na questão de habilidade. E eles resolveram trazer isso para o meio corporativo. Então, já em 1980, ele já começou a ser praticado nas grandes corporações, nas grandes empresas, como o coaching executivo, que nós chamamos hoje. Então, o coaching, aqui em resumo, é um processo focado em liberar o potencial e maximizar a performance dos indivíduos, tanto na vida pessoal quanto profissional. Ou seja, ele faz com que o indivíduo alcance resultados melhores. Ou seja, a gente melhora a alta performance. Então, digamos aí que o processo, eu tenho o ponto A, eu tenho, onde eu estou, e onde eu quero chegar. Então, eu chego no meu coach, no meu treinador, com a minha situação atual e com a minha meta, onde eu quero chegar. E aí o coach, sempre o treinador, coach é quem está recebendo o treinamento. Coach é um processo, é o que te faz chegar do estado atual para o desejado. O que acontece geralmente com o ser humano? Ele tem aqui, eu estou no ponto A, e ele tem uma meta,
Nós todos temos objetivos e metas aí na nossa vida. E aí a gente passa aí do ponto A para chegar até o B e a gente desvia, hein? Olha aqui, e vai, né? E dá volta, e vem, e chora, né? E sofre, e erra, e volta. E lá ao ponto B, tem pessoas que morrem, infelizmente, sem alcançar o seu resultado, a sua meta, o seu objetivo, ou mesmo ser feliz. Então, o coaching auxilia nesse processo, ponto A até o B, sem muito sofrimento, buscando o seu resultado máximo, treinando as suas habilidades, para que você consiga alcançar o que você deseja. Então, o coaching ele vem para treinar habilidades e transformar o indivíduo no melhor que ele pode ser. O coaching pode ser utilizado em qualquer área. Qualquer área. Ele iniciou lá com grandes executivos, com CEOs, políticos, mas até mesmo uma dona de casa hoje, ela pode estar utilizando o coaching para organizar a vida dela, a casa dela, o relacionamento dela, o papel dela de mãe, o papel dela de esposa. Então, o profissional, o líder, todos podem utilizar essa ferramenta. Então, é uma ferramenta aí universal para todos. Bom, não tem como falar do coaching sem a gente falar um pouquinho da neuroplasticidade. Nós sabemos aí que nunca o cérebro foi tão estudado, né, nesses últimos anos aí, digamos nas últimas décadas. Então, cada vez mais vem se descobrindo o poder da nossa mente. Então, a neuroplasticidade é a capacidade de remodelagem da parte estrutural e funcional do cérebro, né? Ou seja, né? O nosso cérebro ele é capaz de mudar, de modificar, tá? Através aí de um processo de pensamento, sentimento, crenças e ações vividas. Então isso significa que eu consigo sim remodelar o meu cérebro para as coisas que eu quero. Então, isso é comprovado. Isso se chama neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar a mudanças. Como a gente consegue trabalhar o nosso cérebro para as mudanças? Através de experiências vividas, percepções dos fatos, ações e comportamentos modificados. Ou seja, através das nossas mudanças de atitude, mudanças de comportamento, nós conseguimos modificar a nossa mente e automaticamente, né, mudar para alcançar o objetivo, as nossas metas. Então, pessoal, tudo que a gente treina, a gente é capaz de realizar. Tudo. Eu nasci, eu não tenho foco em resultado e eu não tenho habilidade em matemática. Já o meu irmão, nossa, ele é tão bom em cálculo, né? Ele vai lá, faz conta, acerta tudo. A minha nota de matemática é lá embaixo, a nota do meu irmão é lá em cima, né? É claro que ele nasceu com uma competência maior lá, com uma habilidade um pouquinho mais desenvolvida nessa área, nessa partezinha lá do cérebro. Tá? Porém, se eu treinar a matemática, se eu começar a praticar os cálculos, eu vou ficar tão bom quanto ou melhor do que quem já tem um talento nato. Então, tudo que eu treino, eu consigo realizar. E eu consigo realizar com certeza. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Digamos que eu não sei nadar. Não sei nadar, nunca nadei, né? Desde pequena tenho um trauma. E eu preciso iniciar agora a natação e eu quero, né, fazer uma aula de natação e eu quero aprender a nadar. E eu vou lá, contrato um professor e vou fazer as minhas aulas de natação. Duas coisas. As probabilidades aí da natação. É improvável, eu não consigo ter a certeza que eu vou ser uma campeã mundial em natação. Certo? Vocês concordam? Não tem como, né? Eu não garanto que eu vou ser uma campeã em natação.
Porém, eu posso garantir que se eu treinar, eu vou ser uma excelente nadadora. Então, tudo que eu treino, eu busco a excelência. E assim somos todos nós para qualquer dificuldade que a gente tenha na nossa vida. Se eu quero fazer uma dieta, o que eu tenho que fazer? Tenho que mudar. Tenho que sofrer pra caramba, né? Eu sofro muito. Mas eu tenho que mudar os meus hábitos. Sem a mudança de hábito, nós não vamos chegar ao nosso objetivo. Então, a gente muda comportamento. Se eu quero ter paciência, digamos assim, na nossa vida pessoal, eu tenho que treinar a paciência. Como que eu treino a paciência? Uma das dicas é contar até 100, 200, 300. Isso é válido também. Mas eu mudo meu comportamento. Eu mudo minhas ações. Se eu estou passando por um conflito ali, eu vou ter que criar, né, mecanismos para sair daquele conflito sem me alterar. Então, tudo é treinamento, tudo é uma questão de atitude. Cada um de vocês está sentado nesse lugar hoje porque quer. Ai, não, foi a vida que me trouxe aqui, as condições. Ai, não tive oportunidade quando era criança. Ai, eu brigo muito, sabe por quê? Nossa, eu vivenciei com isso, meu pai brigava com a minha mãe, né? E aí vai indo. E aí eu vou levando. E aí eu vou conseguindo muletas no decorrer da minha vida para justificar um erro que é de quem? Nosso. E não é mais fácil? É bem mais fácil, não é? Eu chegar e falar assim, eu não consigo porque... eu não consigo dar palestra porque não tenho recurso. Não tenho data show. Não consigo, não tenho microfone. E eu vou, né? Faço isso no decorrer da minha vida também. Eu não consigo ser assim porque o meu pai era assim. Né? A gente fala isso geralmente para a sogra, né? Quando a gente vai reclamar do marido, a sogra vira e fala assim, é igual o pai dele. Mas que desgrama, né? Vou ter que ir lá agora, só porque o pai é desse jeito, eu vou ter que ser assim também. Nós temos também neurônios espelhos, né? O que são esses neurônios espelhos? É como se eles copiassem os nossos comportamentos do meio. Então, o meio que a gente vive contribui muito para o que a gente é. É por isso que às vezes a gente vê assim, uma situação, uma criança convivendo numa situação de periferia, né, com a marginalidade, a gente tem uma probabilidade maior de ela ser um marginal. Por quê? Que ela quer? Também, mas muito mais pela influência do meio. Assim somos nós. Se nós convivemos com pessoas inteligentes, que gostam de ler, né, que gostam de estudar, automaticamente nós também vamos adquirir esse hábito. E se nós convivermos com pessoas o oposto, nós também vamos adquirir este hábito. Então, o meio que vivemos é muito importante, principalmente na área de vocês, a questão do pensamento, do otimismo, da positividade. Imagina vocês chegarem ali, vocês são a maioria de imobiliárias, né? Imobiliárias. Vocês entram ali, junto com todos os corretores, e aí tem, eu vou falar bem assim, um infeliz que chega, né? O dia nunca está bom para ele. Você fala bom dia, ele só se for para você. Aí você começa, o mercado está ruim, não vai vender nada. Nossa, o Brasil, quem que vai comprar? Tem essa casa aqui, nossa, está muito cara, quem que vai comprar essa casa? Eu não compraria essa casa. E aí ele está no meio,
onde tem outras pessoas ouvindo eles, o nosso pensamento, os nossos neurônios espelhos ali, né? Olhando para ele e ouvindo tudo aquilo. Então, o meio contribui muito para os nossos resultados. E em casa também, quem tem filhos, tomar cuidado aí com como falar, como incentivar os maridos, né, a equipe de vocês. Então, sempre utilizando aí da imagem positiva. Porque nós comandamos as ações e através dos nossos olhos. Nós comandamos nosso mundo, o mundo é da forma que a gente vê. Todo problema é do tamanho que a gente vê. O problema está ali, eu posso visualizá-lo de uma forma. Vem uma outra pessoa, visualiza de uma outra forma. E vem uma outra e assim sucessivamente, cada um vai visualizar aquele problema de uma forma. O problema é o mesmo. E aí o mais engraçado é que todo mundo fica falando sempre do problema. Eu fico enxergando o problema, aí eu falo do problema, aí eu vou ver quem causou o problema, aí eu vou buscar o culpado daquele problema, e eu vou indo, e ninguém foca na solução do problema. É só o problema em si. Então, olha como trabalhar a nossa visão também para conseguir os resultados. Então, em resumo, para eu mudar, eu preciso mudar o meu comportamento, a minha atitude e a minha ação. Somos frutos das nossas percepções e a realidade existe através da forma que observamos o mundo. Isso quer dizer que, quando direcionamos o nosso pensamento de forma positiva e realizadora, criamos sinapses cerebrais e novos caminhos neurais. Estes assumem e determinam uma realidade nova de conquistas e ganhos. Então, eu mudo o meu comportamento, os meus pensamentos, as minhas ações, automaticamente eu vou me transformar numa nova pessoa, num novo profissional, através da mudança de comportamento. Então, olha o quanto a gente tem de poder nas nossas mãos através das nossas atitudes. E olha o quão rico, né, esse processo de mudança. Imagina, se eu tenho a consciência de que se eu mudar uma simples atitude, eu vou colher um resultado fantástico, extraordinário na minha vida. Quando eu tenho que deixar as minhas muletas para trás, né? Eu nasci, eu tenho que herdar dos meus pais. Às vezes tem alguns profissionais que brigam comigo porque eu falo isso. Eu falo, você tem que herdar do seu pai e da sua mãe característica física. Deixa a personalidade, deixa os enguiços dele lá para trás. E você vai absorver e vai ter o que você quiser dos seus pais. É o que você quer ter deles. Então, até as características físicas hoje a gente consegue mudar, porque tem tanta cirurgia plástica aí, né? Tanta tecnologia, o porquê que eu tenho que ficar carregando lá, né? O pão-durismo dele, às vezes a ganância, a falta de habilidade humana, a falta de negociação. Não, isso daí eu deixo, já foi. Então, o ser humano, às vezes, ele passa uma vida inteira administrando, ele fica criando monstro, né? Ele começa a criar. Aí ele procura a terapia depois. Ele procura a terapia para administrar. Aí ele vai administrando os monstros. Aí ele vai. E aí buscar o culpado do monstro, porque o culpado nunca é ele, né? O culpado é sempre um trauma, é alguém que deixou lá, e a responsabilidade passa a não ser mais dele. E é aí que a gente não consegue resultado. A partir do momento que eu tenho a consciência que a responsabilidade de tudo que acontece na minha vida é minha, as coisas passam a mudar, passam a ser diferentes. A ação é só minha. Só depende de mim, não depende de mais ninguém. 10% não depende de nós.
10%, digamos, é o universo, Deus. Às vezes eu não tenho ação sobre uma catástrofe, eu não tenho ação sobre uma doença, eu não tenho ação sobre uma perda de alguém, de um ente querido, mas o restante é todo meu. O que eu faço com essa perda é minha e vai fazer toda a diferença na minha vida. Então, eu posso perder alguém, um ente querido, e chorar durante 20 anos, 30 anos e lamentar a perda dessa pessoa. Ou eu simplesmente posso agradecer a Deus de ter tido a oportunidade de conviver e aprender com essa pessoa e entender que é um ciclo natural. A gente tem perda, sim. Então, nós precisamos aprender a olhar as coisas por um outro lado e parar de ficar vendo ali, criando os monstros que a gente cria no dia a dia. O mercado não tem culpa que vocês não estão vendendo imóveis. Quem tem culpa são vocês que estão fazendo menos. É claro, os 10%. Os 10% sim, está ali. A crise é fato, infelizmente, né? Então está ali, é os 10%. Mas os 90% é todo nosso. Então, diante de um cenário desse, eu tenho que fazer mais, eu tenho que ser mais eficiente. Enquanto eu visitava 10 clientes, numa crise eu vou ter que passar a visitar o dobro, ou às vezes o triplo. Mas eu tenho que ter o mesmo resultado, ou melhor. E se destaca sempre quem faz o diferencial. E o ser humano, não, ele quer fazer sempre as mesmas coisas iguais e colher, resultados extraordinários. Ele busca resultados extraordinários sem fazer nada de diferente. Então, às vezes, eu vou lá, eu estou em casa, eu discuto ou com meu filho, ou com o marido, e aí fica de cara feia, obrigado, e eu pego e viro assim, enquanto ele não pedir desculpa, eu não vou fazer nada. E o outro a mesma coisa. Não, ela errou, vai ter que pedir desculpa, e aí eu não vou fazer nada. E aí ambos vão perdendo. Aí ela acaba não cozinhando, porque a gente faz isso, a gente adora que, a gente já deixa, se quiser vai comprar lanche na padaria, Ele acaba dormindo no sofá, que a gente adora isso também de vez em quando. E aí? O que eu consegui com isso? Qual foi o resultado? E aí começa uma cobrança em cima do outro pelo que eu não tenho. Então, primeiro, eu trabalho eu. O meu resultado depende de mim. E só de mim. Eu não tenho que ficar presa a nada. Eu tenho os 10% que eu não tenho controle. Tem coisas que eu não consigo mudar. A folhinha é verde, eu não tenho capacidade de ir lá e fazer a natureza transformar a folhinha. É claro que de vez em quando ela até pode ficar amarelinha, mas ela está ali, é verde. Se eu não gosto de verde, eu tenho várias opções. Eu tenho a opção de ir lá e acabar com todas as árvores do planeta? Não tenho, Então, ou eu tenho as opções de não passar na calçada e não olhar a folhinha verde. Ou eu olhar e começar a enxergar as coisas boas que aquela folhinha verde me traz. É através disso que a gente cria oportunidades. É através disso que a gente promove mudanças. Então, sempre olhar um problema com oportunidade. E é assim, principalmente, no mercado de vocês. Bom, e o coaching, ele tem essa relação de fazer o indivíduo alcançar o resultado dele máximo através de mudança de comportamento. Mas como que ele faz isso? Bom, é um processo, a gente costuma dizer que o coaching é um processo terapêutico porque ele modifica pessoas, mas ele não é considerado uma terapia. Através de técnicas no dia a dia, com o cliente, juntamente com as mudanças de atitude e comportamento. Não necessariamente para uma pessoa mudar, se transformar, conseguir o objetivo que ela quer, ela precisa fazer coaching.
mas ela precisa levantar a bunda da cadeira e ter a consciência que ela precisa fazer alguma coisa para mudar a vida dela. Porque enquanto ela não tiver essa consciência, ela não vai mudar. Ela tem que ter a consciência que o responsável pela felicidade dela é ela mesma. O responsável por ela estar neste lugar é ela mesma. As oportunidades que vieram na vida dessa pessoa, a responsabilidade é dela mesma. A partir do momento que a gente identifica isso, a gente consegue resultados melhores, fazer melhor. Quando a gente se coloca na posição de errado, a gente faz as coisas para mudar. Agora, se a gente se coloca na posição de vítima, a gente vai ficar estagnado. Fadado, às vezes, a viver uma vida de coadjuvante, é sentar e esperar ela passar, acreditar em destino e seguir. E quantas pessoas passam uma vida inteira fadadas a isso, sendo mais um. Tanto que os mais um são a maioria. Tem um monte de mais um aqui nessa sala. Um monte. Digamos que podemos ser até a maioria dos mais um. E eu sempre cobrando. Cobro o universo, cobro Deus, cobro minha família, cobro o meu trabalho, cobro o mercado, cobro o país. Mas eu mesmo não estou fazendo nada para mudar. Então, o responsável por vocês, pelos resultados de vocês, são vocês. E a partir do momento que a gente identifica isso, tudo fica mais fácil. É claro que envolve disciplina, não é fácil as mudanças. Não é fácil mudar. Se fosse fácil mudar, todo mundo conseguiria. Envolve muita disciplina, envolve muita automotivação, envolve muito pensamento. E isso não é fácil. No dia a dia, a gente conviver com isso, com o tempo todo ali na nossa cobrança. Porém, eu tenho uma coisa para falar para vocês, e que o coaching faz isso também. Através das mudanças de comportamento, a gente adquire novos hábitos. E aí, a hora que esse hábito vem na nossa vida, imagina ter um hábito de vencedor, imagina ter um hábito de uma pessoa planejada, uma pessoa organizada, uma pessoa com foco em resultado, uma pessoa com vontade de vencer, uma pessoa motivada, uma pessoa feliz. E a partir do momento que a gente muda o nosso comportamento e ele vira um hábito na nossa vida, é aí que os resultados começam a surgir. Então, nesse processo, esse processo do coaching, ele auxilia o indivíduo a alcançar esses melhores resultados através da mudança de comportamento e de algumas técnicas que a gente utiliza nesse processo. Porém, quem muda, quem faz acontecer, são vocês. Processo nenhum sozinho faz nada. É por isso que às vezes eu falo para o meu cliente, me procura, mas isso muda mesmo? Primeiro, se ele falar isso, eu já... Mas isso muda mesmo? Será que eu vou conseguir mudar? E eu falo, só depende de você. Não tem como passar ileso. Alguma mudança você vai conseguir. Agora, se você quiser se transformar, depende de você. E para tudo na nossa vida, só depende da gente. Se você olhar para você, fazer uma análise da sua vida hoje e falar, eu não quero estar neste lugar hoje, amanhã, depois, eu não vou estar. Eu quero estar numa posição maior, melhor, eu vou estar. Basta ter planejamento, ação, atitude. Planejamento. Tá? Guardem bastante essa palavra. Planejamento. Ninguém faz nada sem planejamento. Não adianta querer estar num estado melhor amanhã, depois, e ficar lá jogando na Mega Sena, né? Eu quero, eu vou ser milionário daqui 10 anos. Nossa, muito bom, parabéns, você vai ser milionário. O que você está fazendo para ser milionário? Estou jogando na Mega Sena toda semana. Então, a gente tem que fazer coisas prováveis, e a gente consegue. Só depende de cada um de vocês, de cada um.
Se a gente tiver essa consciência, aí não tem para ninguém. Então, o ser humano, o indivíduo, ele é e pode o que ele quiser. Basta o quê, pessoal? Treinamento, anotem essa palavra. Tá? Equipe de vocês só muda com treinamento. Eu já dei treinamento. Veio um palestrante aí, eu paguei a palestra, eles foram todo mundo na palestra aí, todo mundo gostou e tal. Mas não vi muito resultado, não. Treinamento constante. On the job ali, o dia inteiro ali com ele, fazer um coaching mesmo com o seu profissional, com a sua equipe, motivá-lo a querer alcançar resultados melhores, incentivá-lo, conhecê-lo. Então, é treinamento diário e tem que investir, assim são os nossos filhos. Então, todos nós mudamos através de treinamento, através de mudança de comportamento, através de disciplina. Então, que todos vocês saiam hoje daqui com essa consciência que vocês podem ganhar o mundo e ser quem vocês quiserem. Basta treinar. A gente fala muito de POP, né? Procedimento Operacional Padrão. O porquê que é importante eu ter um POP numa empresa? Que nem como o McDonald's. Vou usar o McDonald's hoje, que é uma referência de gestão. Hoje, um gerente do McDonald's tem um dos menores salários de gerentes. Por quê? Porque ele é operacional. Para tudo, ele tem um procedimento. A estratégia mesmo, ela parte de uma liderança corporativa. O restante todo é operacional. Então, quando eu tenho lá um procedimento operacional padrão, qualquer funcionário que entre na minha empresa, ele recebe aquele procedimento. No McDonald's é assim. Então, digamos que eu comece o primeiro dia, eu recebo treinamento. E olha, mais de uma semana de treinamento para trabalhar no McDonald's. E aí, quando eu inicio, eu começo lá, digamos, recolhendo o saco de lixo. Eu pego lá, né, seguro, eu coloco o pé direito, é mais ou menos assim, coloco o pé direito sobre o pedal, e aguardo a tampa abrir, retiro o saco de lixo com as duas mãos, dou um nó, pego outro saco, coloco com as duas mãos, abro a borda do saco e coloco sobre a lixeira e tiro o meu pé do pedal. Aí, a primeira vez que vou eu lá pegar o procedimento, ai meu Deus, espera aí, deixa eu ver. Pé direito no pedal, né? Abre, esperando abrir a porta, a tampa do lixo, e aí vou. No primeiro dia, eu vou demorar uns 10 minutos para trocar o lixo, não é assim? É ou não é? Sim. No segundo, ele já começa a melhorar, não começa? No terceiro, melhora ainda mais. E aí vai indo, chegou, criou um hábito, eu faço isso em milésimos de segundos, né? Em menos de 1 minuto, eu consigo trocar o saco de lixo, que até quando eu iniciei, eu demorava 5 minutos. Então, isso eu ganho aí agilidade por estar treinando um processo único várias vezes. A dona de casa vai limpar a casa, aí ela faz assim, ela começa no banheiro na sexta-feira. O Brasil é um país ingrato, né? Que tem dia da faxina, mas vamos lá. Ela começa, hoje eu vou começar pelo banheiro. Aí ela começa lavando os banheiros. Na outra semana ela veio, eu achei que demorou mais, vou começar pelos quartos agora dessa vez. Aí ela começa pelos quartos. Da outra vez, eu acho que não deu certo pelos quartos, vou começar pela cozinha. E aí ela vai achando que ela vai ganhar tempo quando ela está perdendo eficiência. Porque se ela continua, se ela verifica a melhor forma de fazer, com um tempo mais ágil, e ela cria uma rotina para aquilo, ela vai se treinando cada vez mais a fazer rápido. Então, assim é na nossa empresa, assim é no atendimento com os nossos clientes, assim é na agenda de vocês, a hora que vocês levantam pela manhã e vão fazer o cronograma das ações do dia.
Então, tudo que a gente treina, que a gente ganha eficiência, é através da repetição, sim. Porque se cada um, isso a gente está falando de procedimentos, tá? Mais para ganhar a eficiência e não na questão de gestão e administração de tempo e vida. Tá? E aí, o que acontece? Eu elimino desperdícios, vamos dizer assim, de tempo numa empresa e acabo ganhando eficiência. Porque imagina numa empresa que chega uma pessoa, uma faz de um jeito, outra faz de outra, outra faz de outra, a mesma tarefa. A mesma tarefa são realizadas de formas diferentes. Não tem um padrão básico. Então, isso a gente perde eficiência. Assim, somos nós também. Então, o hábito, ele leva à agilidade, o treinamento, ele leva à agilidade, automaticamente leva a gente ser mais eficiente, tá? E isso nas questões mais operacionais. Tá? No caso aí, o limpar uma casa, no caso a verificar e-mails, no caso ter horário para responder o WhatsApp, nessas rotinas mais operacionais. Nós erramos também, tá? Nesse processo. Claro, a gente erra sim. E quando a gente erra, o que a gente faz? A gente chora, reclama, culpa o outro, fala que o outro ensinou errado e é assim. A gente retoma e recomeça. Tá? Nós corrigimos o erro e nós recomeçamos. E é assim, não só na nossa vida profissional, quanto na nossa vida pessoal também. Porque tem pessoas que vivem uma vida inteira por conta de um erro que ela cometeu lá atrás e ela tem que engolir o erro até o final da vida. E aí ela fica. Então, se eu não consigo mudar aquela situação através de comportamento, que isso é muito raro, então, se eu não consigo, eu elimino. Porque senão eu fico cheio de bagagem. E na vida é muito simples viver. Né? É muito simples. Nós é que complicamos. Nós não precisamos de nada para viver, né? Para ser feliz. A gente não precisa de nada para ser feliz. E o ser humano, ele fica condicionando. Ele nasce, ele sempre está condicionando a felicidade a algo. O quanto a felicidade é uma questão de ser. Não estar. Então, não vai nessa conversa de não existe felicidade, existem momentos de felicidade. Que infelicidade é essa, hein? Ou você é feliz ou você não é. Você pode, sim, ficar em determinados momentos triste, você pode ter problemas em alguns determinados momentos da sua vida. Tudo isso é normal, mas a felicidade é uma questão de ser. Ninguém precisa de carro para ser feliz, ninguém precisa de casamento para ser feliz, ninguém precisa de filhos para ser feliz, ninguém precisa de casa para ser feliz. Tá? Então, que o ser humano, ele condiciona tudo isso. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu tiver isso, vai ser feliz. Aí ele vai vivendo, e vai vindo, e nada da felicidade, né? Porque vai vindo. Aí compra o carro, não, agora tem que melhorar o carro, porque já saiu de linha. Aí vai, não, tem que ser outro carro. Aí comprou o carro, tem que comprar a roda. Então não, é só quando tiver completo, né? Aí vem. Aí casei, casei, tá bom, mas agora eu preciso da casa. Então vai vir a casa. Aí vem a casa. Não, mas agora precisa reformar a casa. Aí reforma a casa. Não, agora precisa vir um filho. Aí vem, não, mas agora eu queria outro filho. Não, agora eu preciso trocar o carro. E aí vai. E essa tal felicidade vai indo. E chega lá no fim, a gente faz uma análise da nossa vida. E a gente começa a perceber o quanto a gente deixou na metade do caminho por ficar tão preocupado com o que a gente não tinha, ou com o que a gente perdeu. Conta uma história de um fazendeiro que ele estava descendo as terras dele, todas perdidas ali, ele endividado, família embora, não sabia mais o que ele fazer, e desesperado ele começou a descer, tinha um poço profundo no final das terras, e ele achou um saquinho de pedras.
E aí ele pegou aquele saquinho de pedras e chegou na frente do poço. Ele foi jogando uma a uma e pensando na vida dele, em tudo que ele tinha feito de bom, que ele tinha feito de ruim, tudo que ele havia perdido. E ele jogando nesse poço e fazendo essa reflexão. Chegou na última pedrinha, ele resolveu olhar para a mão dele. E ele notou que eram diamantes. Ele ficou tão focado nos problemas, no que ele tinha perdido, que ele não foi capaz de olhar o que ele tinha na mão dele. Só, né, tem final feliz, claro, né? Sobrou uma pedrinha de diamante. Então, o que ele ia fazer? Ele tinha duas opções: ou se jogar no poço junto com os outros, né? E se lamentar a perda de todos os demais, ou se agarrar naquele que estava na mão dele e fazer fortuna. E é assim na nossa vida. Eu fico tão preocupado com o que eu não tenho, com o que o outro tem, o que eu poderia ter ou o que eu perdi, e eu esqueço do que eu tenho nas minhas mãos. Eu fico tão preocupada com o mercado de trabalho, eu fico preocupada com o Brasil, eu fico preocupada com o mercado da construção civil, que não está vendendo, que eu esqueço das habilidades, das ferramentas que eu tenho para fazer acontecer. Então, pensem nisso. E a gente tem que viver em equilíbrio principalmente com o nosso ser. E a gente entender que primeiro a gente é para depois a gente ter. E não invertam as coisas. Porque se inverter, a gente pode ter problema. Então, primeiro se eu tenho essa consciência que eu preciso ser alguém para depois eu ter as coisas, isso tudo fica mais fácil e no decorrer da minha vida eu sofro menos. Então, na vida, primeiro é a questão do ser. E hoje, infelizmente, a gente vive numa realidade, num mundo tão capitalista que faz a conduzir o ser humano que ele é importante pelo que ele tem e não pelo que ele é. Então, o que eu sou, ninguém pode me roubar. Agora, o que eu tenho, eu perco a qualquer momento. A partir do momento que a gente tem essa visão, as coisas passam a mudar na nossa vida e a nossa vida passa a se transformar também. Algumas pessoas querem que algo aconteça, outras desejam que aconteça, outras fazem acontecer. Michael Jordan. Eu costumo dizer uma coisa para todos os meus amigos, ou quem eu conheço, nos meus treinamentos, para os meus coaches. Você tem 3 tipos de pessoas. As pessoas que sabem o que fazer, as pessoas que sabem como fazer, e é a que faz acontecer. Se eu não puder ter as 3, que eu escolha a última, porque é essa que vai dar o resultado. O que fazer, tem um monte de gente que sabe. Como fazer, também. Agora, as pessoas que fazem acontecer, essas são as mínimas. E essas são as pessoas de sucesso. São as pessoas que saem do lugar, saem da zona de conforto e mudam. E vão buscar melhores resultados. Então, se vocês tiverem que escolher, escolha fazer acontecer. Muito obrigado a todos, obrigado pela palestra.